Eu converso agora com Gilson Cardoso, representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e Hugo Studart, historiador e professor da Universidade Católica de Brasília. Bom, eu pergunto aos dois, qual é o balanço que vocês fazem desse primeiro ano da Comissão da Verdade? Gilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Eu considero que a Comissão do Direito à Verdade, ela está cumprindo o seu papel, acho que é razoável esse primeiro ano de trabalho, né? E considero também que, eu acho que a própria instalação da Comissão da Verdade, ela é um avanço, não é? Mas, entretanto, não é aquele avanço que nós queríamos, que os movimentos sociais queriam naquele momento. E, para falar desse tema, eu acho que a gente teria muito que remeter à discussão sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Tudo isso que nós vamos discutir aqui está no PNDH 3, né, que foi discutido intensamente naquele momento. E em resumo, o que é que faltou para a Comissão da Verdade, de acordo com o plano? A falta que nós tínhamos colocado no texto, que era direito à verdade e à memória, é justiça. Então, falta a questão da justiça. Se não fizer justiça, se as pessoas que cometeram um crime naquele momento, naquela época histórica, se elas não forem, de fato, se elas não forem, nesse momento, quer dizer, não podem passar impune o que eles fizeram. Então, se eles não forem, eles teriam que nesse momento, teriam que ser, todos aqueles que cometeram um crime, teriam que ser punidos, né, para que a gente pudesse trabalhar a questão contra a impunidade. E é uma luta por direitos humanos e cidadania e democracia do país. E eu considero também que governos têm limites, né? Até porque, nesse momento histórico do Brasil, nós temos um governo com alianças muito amplas, seja a nível federal ou estadual. Entretanto, os movimentos sociais não têm esses limites e nós vamos, a cada momento desse, cobrar dos governos que a luta por direitos humanos seja de fato esclarecida. Eu preciso ouvir também a opinião do Hugo, por favor, Hugo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, telespectadores. Eu gostei muito do que eu vi dos resultados concretos da Comissão da Verdade nesse primeiro ano. Você precisa criar as bases, os fundamentos, principalmente documentais, equipes de pesquisa, estruturas. Eles já conseguiram recolher, parece que 15 milhões de documentos. Isso tudo tem que ser analisado. Tem milhares de pessoas para serem ouvidas. Tudo isso você tem que se preparar. E pelo que eu pude observar, eles estão primeiro fazendo o dever de casa, que é se preparar para perguntar. Se não aparece lá uma pessoa, um militar, e pergunta: o senhor torturou? Não, não torturei. Ou seja, se você não tiver documentos para dizer, como por exemplo no caso do coronel Ustra, ele chegou lá, os comissários estavam preparados com documentos mostrando que, olha, no ano que ele comandou o DOI-CODE em São Paulo, só no único ano, 43 pessoas morreram na mão da equipe dele. 1000 e tantos foram interrogados no único ano, em documento assinado por ele. Então, se você não tiver esta infraestrutura, esta fundamentação documental de informações, Isso está sendo conseguido? Sim, aparentemente sim. De tudo que eu pude assistir no balanço, eles trouxeram à tona documentos relevantes de reconstrução da história. Pelo menos 2 ou 3 novos paradigmas históricos já trouxeram só hoje. Os argumentos do Gilson e de alguns integrantes da comissão, ainda não é a posição unânime de todos, remetem à revisão da lei da anistia, se eu entendi bem o que disse o Gilson. Vocês acham que é necessário, de fato, rever a lei? E, mais que isso, há uma correlação de forças, condições políticas no país para que isso aconteça? Primeiro, Gilson. Eu quero dizer, retomar aquela discussão anterior que eu comecei falando, é que, se você for falar de direito à verdade e à memória hoje, muita gente nem conhece o que é. Eu acho que a gente, em 2008, o Movimento Nacional de Direitos Humanos fez uma campanha e tem uma cartilha sobre isso. Eu acho que a gente precisa chegar às escolas, a gente precisa chegar aos bairros, a gente precisa chegar às comunidades, para que as pessoas possam saber o que de fato aconteceu. Mas há condições para a revisão da lei? Sim, eu acho que sim. Há condição de revisão da lei, sim. E aí, um papel da sociedade civil, dos movimentos organizados, é fazer com que
essas coisas sejam, que a democracia seja de fato aprofundada, porque nós estamos no caminho certo para uma democracia plena, que a democracia seja para todos. Se a gente não conseguir que essas pessoas forem punidas, a gente vai ficar aquém de alguns, inclusive de alguns países que já estão na nossa frente. No caso da Argentina, por exemplo, o general Videla morreu na cadeia. Morreu na cadeia. Agora, ainda que haja essa mobilização, tudo depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em outra oportunidade já se pronunciou contra a revisão da lei. Como é que isso se desata esse nó? Guilherme, nós temos das 40 comissões da verdade que já aconteceram no mundo, nós temos basicamente duas vertentes, da verdade e da reconciliação, como foi no caso da África do Sul, ou da verdade da justiça, como foi no caso da Argentina. Ir para um lado ou ir para o outro depende do que se chama a vontade geral da nação e do povo. E aí a gente tem que dar um passo atrás. Anistia é diferente de perdão. O que é anistia historicamente? Depois de uma certa, por exemplo, certos povos, depois de um trauma, de uma guerra, vamos pegar a Alemanha nazista ou a França colaboracionista do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, você precisa, em determinado momento, você precisa criar uma anistia para esquecer todo o passado, porque se você não esquecer, o povo não vai para frente. A outra coisa é o perdão. O perdão depende das famílias, o perdão depende de uma catarse, conhecer, depende da memória, da verdade. É isso. Muito obrigado aos dois. Com certeza nós vamos voltar a esse debate, porque a comissão ainda tem um longo caminho pela frente e essa discussão na sociedade é viva. Muito obrigado, uma boa noite.